Boa noite a todos os amigos conectados em mais uma classe bíblica especial que temos feito sempre às terças-feiras, que tem por título A Bíblia Ensina. Que gostoso é saber que você tem participado constantemente conosco. A cada semana tem sido um aprendizado muito grande, tanto no fato de estarmos em contato com a Palavra de Deus, mas um aprendizado no sentido de estarmos aprendendo a nos relacionar de uma forma diferente, fazendo novas amizades. Está sendo muito gostoso, eu posso dizer, não apenas por mim, mas por toda a equipe que trabalha na área de interação com as pessoas aqui da nossa igreja. Está sendo muito gostoso a equipe do evangelismo pessoal. Então quero mandar um abraço em nome dessa equipe, um abraço especial para você que está conectado, você que é irmão da Igreja Adventista Central de Santo André, você que é irmão da Igreja Adventista de Príncipe de Gales, você que é membro de outra Igreja Adventista, ou você, especialmente você que é nosso amigo, você não faz parte de uma comunidade adventista, mas faz parte da comunidade de Cristo, faz parte da comunidade de Deus e tem buscado conhecer mais e mais a palavra do Senhor. Aqui nós não temos nenhum tipo de preconceito, todos são bem-vindos, independente da sua religião. O nosso foco é estudarmos a Bíblia, somente a Bíblia, ok? Então aqui vai um abraço especial e nós queremos aqui destacar algumas coisinhas. Nós vamos depois recapitular isso no final, porque eu sei que no começo da transmissão nem todos estão presentes. Então quero deixar aqui para que aqueles que venham depois acessar o vídeo possam desde o começo ter acesso a essa informação. Mas se você estiver conosco até o final da transmissão, e desde já faço um convite para que você fique até o final, você poderá de novo ter acesso a essa informação, de que você pode ter acesso a todo o conteúdo que nós estamos apresentando lá na página do Facebook, tá? Então na página do Facebook, Adventista Central de Santo André, você tem tanto o material em PDF do estudo, como você tem um questionário interativo. E lá nesse questionário, você pode acessar o link e nós vamos anexar ao lado do link o endereço de e-mail que você tem que cadastrar. Quando você abre o link, assim tem a informação, tá? E essa informação é do e-mail de quem estará fazendo a gestão das suas respostas. E aí você vai ter a informação para colocar lá o e-mail específico e depois que você cadastra esse e-mail, você pode responder todas as perguntas e depois nós vamos corrigir e vamos entrar em contato com você também, ok? Que bom que nós estamos juntos. Esse assunto que nós vamos estudar hoje é um assunto que nós dividimos em duas etapas. A primeira etapa que nós estudamos foi a situação da morte atrelada à volta de Jesus, aos 1000 anos, ao encerramento dos 1000 anos, como Deus vai resolver essa questão. Hoje nós vamos falar da morte em si, qual é o ensinamento da Bíblia sobre a morte. Então nós vamos fechar nossos olhos, nós vamos conversar com Deus e na sequência nós vamos dar início ao estudo. Fique junto conosco, ore para que Deus abra a nossa mente, a minha mente, a sua mente, para que nós possamos estar conectados com a palavra de Deus e assim, dessa forma, nada venha nos distrair nos momentos a seguir, para que o ensinamento alcance, acima de tudo, aqui, o nosso coração e também a nossa mente. Todo o ensino da Bíblia, ele tem que ter uma base cognitiva, racional, deve falar a nossa mente, mas ao falar a mente, o estudo também fala ao coração. Então assim nós temos Deus trabalhando conosco na razão, nas emoções e nos conduzindo no processo da vida, no tocante às escolhas que nós devemos fazer para estarmos seguros, amparados pela verdade. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por mais um estudo que nós estamos fazendo, avançando na nossa classe bíblica, uma classe bíblica gostosa, uma classe bíblica interativa que tem reunido muitos amigos especiais, amigas em Cristo Jesus. E nós vamos estudar hoje sobre o assunto da morte. Um assunto especial, um assunto que realmente fala muito a nossa realidade, expõe nossa fragilidade, mas também apresenta a esperança que a Tua Palavra coloca para cada um de nós. Que nesse momento nós possamos deixar de lado nossas preocupações, que o Espírito Santo tenha acesso ao meu coração, ao coração de todas as pessoas. E por favor, Senhor, esteja presente conosco nesse estudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse estudo que eu vou apresentar nesse momento é um estudo, como posso aqui destacar já de início, um estudo muito forte por algumas razões. Primeiro, porque esse estudo expõe a nossa fragilidade. Todos nós somos frágeis.
E todos nós, em algum momento, vamos nos deparar com a morte, todos nós. Então, mais cedo ou mais tarde, a morte pode bater a porta da sua família, a morte ela pode, de alguma forma, nos machucar, porque nós somos finitos. E justamente porque nós somos finitos e não temos a resposta, a solução para a morte, é que nós muitas vezes nos encontramos assim fragilizados no tocante à morte. Eu hoje estou com meu coração muito apertado. Eu confesso a vocês que por uma dessas situações que a gente sabe que não são programadas, tive que enfrentar a morte. Como pastor, gosto muito de cuidar dos nossos irmãos queridos, estar em contato com eles. E há cerca de 20 dias atrás, eu estava conversando com uma irmã, a irmã Teresa Antal. E a irmã Teresa, que frequenta ali a igreja de Príncipe de Gales, ou frequentava até então a igreja de Príncipe de Gales, me recebeu com muito amor e carinho. Mantivemos ali a distância, e eu perguntei para a irmã Teresa como ela estava. Ela falou que estava tudo bem, pedi para que ela tomasse cuidado. Ela disse: não, pastor, eu não tenho assim tanta preocupação, eu ando bastante, eu saio para lá e para cá, não estou tão preocupado assim com a enfermidade. Uma mulher de Deus, uma pessoa querida, amada pela igreja, e infelizmente alguns dias depois ela contraiu o coronavírus, e hoje de manhã eu estava ali reunido apenas com 2 pessoas da família, fazendo o sepultamento da irmã Teresa. Uma situação muito triste, no cemitério. Nunca passei por isso, fazendo um sepultamento com tão poucas pessoas, porque nós estávamos ali num cordão de isolamento, uma cena triste, triste. As pessoas ali todas pavimentadas, com aquela roupa especial de proteção, a gente não podia se aproximar ali do caixão. Uma cena muito, muito triste. A neta ali muito abalada, né, por toda a situação, melhor dizendo, a familiar muito abalada pela situação, a Jane, né? E acompanhada também do Petros, que estava junto, e eu também. E foi uma cena muito assim desgastante emocionalmente, me abalou bastante durante o dia, porque era uma pessoa muito querida que eu guardava com muito carinho no meu coração e vou continuar guardando. Então, quando a gente enfrenta uma situação como essa, quando a gente percebe e olha para o nosso redor, vê tantas pessoas morrendo, vítimas dessa enfermidade, de outras enfermidades, a gente fica se perguntando, primeiramente, o porquê Deus permite a morte, e também se pergunta o que Deus vai fazer para resolver o problema da morte. Se Deus é maior do que a morte, se Ele tem o poder sobre todas as coisas, como Ele vai interferir para resolver o problema da morte? E o que acontece com a pessoa quando ela está também descansando, quando ela está morta? O que acontece com a pessoa? Existem muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitas tentativas de apresentar essa realidade pós-morte, e muitas pessoas explicam baseados nas tradições e conceitos religiosos que têm. Outros tentam na Bíblia explicar a situação da morte, e nós vamos hoje, de uma maneira bem atentiva, olhando o que a Bíblia diz no Antigo Testamento, no Novo Testamento, fazendo uma análise profunda, mostrar para você que a Bíblia apresenta sim respostas para a questão da morte. E mesmo esse inimigo terrível, que é o último inimigo a ser vencido, que é a morte, mesmo para esse inimigo, a Bíblia coloca Jesus como sendo superior e apresentando uma solução para nós, de como podemos crer que um dia Ele vai vencê-la. Então se conecte conosco e nós vamos entrar nesse estudo, o estudo da Palavra de Deus. Eu espero que através desse estudo você tenha agora mais conhecimento, compreensão e, acima de tudo, confiança de que você pode se apegar às verdades que você aprende aqui, ok? Primeira coisa que eu queria conversar contigo. O que é a morte? O que é a morte? A morte não é simplesmente quando o coração para de bater e os sinais vitais ali não estão mais presentes. Ela não é apenas uma transição. A morte é uma situação muito mais complexa dentro da realidade bíblica. E nós vamos ver que ela está literalmente associada à questão do pecado. A morte ela envolve o aspecto físico, a morte envolve também o aspecto espiritual, e nós vamos ver isso e como a Bíblia apresenta a resposta para essas peças que buscam a necessidade de serem encaixadas. E o primeiro texto que nós vamos ler se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Você tem aí sua Bíblia? Tá bom? Pega a sua Bíblia agora, nós vamos ler vários textos da Bíblia e acompanha comigo agora Eclesiastes, capítulo 12. Tá bom?
Eclesiastes capítulo 12. Está um pouquinho para frente do livro de Salmos. Salmos geralmente fica ali mais ou menos no meio da Bíblia, só para que você possa se situar, tá bom? Eclesiastes capítulo 12, verso 7. A palavra de Deus diz assim: e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. O pó volte à terra e o espírito volte a Deus. Agora, para nós entendermos essa descrição tão objetiva e curta do que é a morte, nós precisamos entender que para uma análise mais ampla, eu preciso reconhecer que apenas quando eu vou para a Bíblia e analiso como Deus criou o homem, é que eu posso ter uma compreensão mais ampla do que acontece quando a vida acaba. E se você quer saber como Deus criou o homem, leia comigo lá no livro de Gênesis. Esse é mais fácil de achar, tá bom? Vamos ver o que diz a Bíblia. Gênesis, no capítulo 2 de Gênesis, nós encontramos aqui o relato da criação. 2, verso 7, diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Olha que coisa interessante. Então a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, primeiramente, os elementos usados por Deus: pó da terra, o fôlego, o sopro, o Espírito de Deus, que é colocado sobre o homem, e o homem passa a ser uma alma vivente. No livro de Eclesiastes diz que a morte é proporcionalmente o inverso do processo da criação. Então, quando a pessoa morre, ela volta a ser pó. Vamos analisar. Deus fez o homem do pó. Quando a pessoa morre, ela volta a ser pó. Quando Deus criou o homem, Deus soprou o fôlego de vida. Diz a Bíblia que quando o homem morre, esse fôlego de vida, esse espírito que Deus coloca de vida no homem, volta para Deus e o homem então deixa de existir. É muito importante você entender o processo de criação em relação ao processo inverso, que é o processo da morte, para ter um panorama. E a Bíblia é tão precisa, ela é tão direta nas suas afirmações e tão clara, que quando você vai para a ciência, você percebe que existe uma tremenda coerência no relato bíblico com o que nós sabemos hoje. O homem, na sua essência física, na sua matéria existencial, ele é formado de todos os elementos que estão na Terra. Você vai ter zinco, vai ter potássio, você vai ter cálcio, tudo que você encontra na Terra, o ferro, tudo que você encontra na Terra, você encontra no corpo humano. E se você um dia tiver, em algum momento, alguma situação, contato com uma pessoa que está morta já há bastante tempo, se você, por alguma situação, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas suponhamos que acontecesse, um caixão aberto de alguém que está morto já há bastante tempo, você percebe que com o tempo a carne humana vai entrando num estado de putrefação e literalmente o homem vai virando pó. Pó, pó, pó. E se você analisar o pó que está ali ao lado do osso, tem os mesmos compostos orgânicos da terra. Nós somos terra, nós somos pó. Na verdade, nós não somos nada. Se não é o Espírito de Deus que nos dá vida, que nos mantém, que nos permite usufruir dessa experiência maravilhosa que é viver, nós seríamos apenas pó. O homem literalmente é pó. Foi feito do pó e volta para o pó. E eu me impressiono com o amor de Deus. Deus escolheu amar e morrer por seres que são feitos do pó da terra. Nós viramos pó quando nós morremos. E a Bíblia diz que o sopro de vida que Deus colocou lá no primeiro homem, em Adão, o direito de vida, isso volta para Deus. E aqui nós precisamos destacar algumas coisas. Tem um outro texto que eu gostaria de ler com você, que está no livro de Jó, capítulo 27, verso 3. O livro de Jó, ele está um pouquinho antes do livro de Salmos. Jó, capítulo 27, o verso 3. Então, se você puder acompanhar, leia comigo o livro de Jó, capítulo 27, o verso 3. Aqui nós encontramos o seguinte: Jó falando, uma análise que ele faz sobre a vida, sobre o sofrimento e assim por diante, ele diz assim: enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus dos meus narizes,
Verso 4, nunca os meus lábios falarão injustiça. O que Jó está dizendo? Que enquanto eu estiver vivo, o sopro de Deus, o fôlego de vida, o Espírito estará em mim. Obviamente que se você pega esta frase de Jó e você coloca ela no paralelo negativo, você vai perceber o seguinte, que no momento em que eu deixo de estar vivo, o sopro de Deus, o fôlego de vida deixa de estar em mim. E por que eu estou destacando isso? Porque o grande ponto é exatamente isso. É entender o que representa esse fôlego de vida. O que sai de nós quando nós morremos? A palavra de Deus diz que o que sai é o fôlego de vida, o sopro. E a palavra que aparece aqui, se você for na Bíblia hebraica, a Bíblia foi escrita em hebraico no Antigo Testamento. Basicamente, alguns poucos versos em aramaico, mas quase que a sua totalidade é em hebraico. A palavra é ruach, ruach. E essa palavra ruach, que é traduzida para o português como espírito, é uma palavra que representa literalmente fôlego, sopro. Isso é ruach. Existe uma palavra no grego que é usada para traduzir ruach. E na versão bíblica da Septuaginta, que foi nada mais nada menos do que o Antigo Testamento traduzido para o grego, a primeira versão bíblica de tradução do Antigo Testamento para uma outra língua, ou seja, para o grego, a palavra ali é pneuma. E aí você vem e faz um paralelo com a nossa realidade, e a realidade de um pneu. O que é um pneu? Uma palavra derivada do grego pneuma. É uma câmara cheia de ar. Pneuma, algo cheio de ar. Ruach, sopro, fôlego. Desta forma, o espírito que sai de nós nada mais é do que o direito de vida, a respiração. Talvez você não tenha percebido, porque é um movimento praticamente natural e involuntário, nós não pensamos para respirar. Mas a cada momento em que nós estamos vivos, nós respiramos. A respiração, a batida do coração, os pensamentos, os processos mentais, os comandos que são dados pelo cérebro nos mantêm vivos. E o símbolo disso tudo é a respiração. Quando o homem deixa de respirar, ele morre. Então, de uma maneira direta, a Bíblia está dizendo que quando Deus formou o homem, Ele colocou em nós o direito de vida. Adão era só um boneco de terra. E Deus esculpiu Adão com tremenda precisão. O ser humano hoje em dia consegue construir com suas mãos bonecos de cera, mas tão perfeitos, tão perfeitos. Eu não sei se você já reparou, mas depois pode procurar na internet, no Google e assim por diante. Existem bonecos de cera que são tão perfeitos que se você não olhar bem, você acha que está passando por uma pessoa. Agora imagine Deus, como Ele conseguiu lapidar cada parte, cada fio de cabelo. Era um boneco perfeito de terra. Perfeito. Agora, ele deixou de ser terra quando passou a viver. E quando passou a viver? Quando Deus colocou sobre ele o fôlego de vida. E olha que coisa linda. Enquanto nós estamos vivos, esse fôlego de vida permanece. E esse fôlego de vida que foi colocado sobre Adão, e foi colocado também em Eva, ele é passado de pai para filho, de pai para filho. O fôlego de vida, a centelha da vida, o ruach, o espírito, é passado de pai para filho. Mas a Bíblia diz que no momento em que nós morremos, o fôlego de vida, ele volta para Deus. Ele volta para Deus. Olha que interessante. Quando a pessoa respira pela última vez, eu não sei se você já teve a desventura de estar do lado de alguém que está morrendo. Geralmente a pessoa respira fundo, ou dá aquela respiração mais calma, e respira pela última vez. Naquele momento, o fôlego de vida volta para Deus, o direito de vida volta para Deus. Só Deus tem o poder de dar vida. O ser humano, com toda a sua capacidade, todo o seu conhecimento, todo o seu intelecto, consegue mandar foguetes para o espaço, coloca satélites em órbita, manda o homem para a Lua, mas ele não consegue fazer com que uma simples planta artificial tenha vida. Porque nós não temos a capacidade de formar, de criar a vida. Nós não temos. O ser humano tenta modificar, tenta de todas as formas trabalhar nos laboratórios, estabelecendo padrões de conhecimento das situações de vida, né? Do bios, da vida, mas o ser humano não consegue criar vida em laboratório, porque a vida é uma dádiva de Deus. Deus criou a vida, Deus criou o primeiro homem, Deus criou os animais, Deus colocou vida nesse planeta, Deus colocou a vida no universo, só Deus é a fonte original da vida.
Então, quando você vê alguém vivo, é porque esta situação de vida, ela precede uma outra forma de vida, que precede de uma outra forma de vida, e por fim que precede de Deus. Foi Deus que colocou o fôlego de vida em Adão e Eva. E esse fôlego tem passado para cada um de nós. A vida é um milagre. Você é um milagre, eu sou um milagre. Mas quando nós morremos, quando a nossa querida e amada irmã Teresa, que mencionei no começo, fiz o sepultamento dela hoje, quando ela respirou pela última vez, esse fôlego de vida volta para Deus. Agora tem um outro ponto que nós temos que analisar. De acordo com a Bíblia, o fôlego de vida, isso que volta para Deus, não é uma outra forma de vida que se desprende do corpo e viaja ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. Porque, de acordo com a palavra de Deus, em Gênesis 2, capítulo 7, o homem, depois que era um boneco de terra, e recebeu o fôlego de vida, ele passou a ser uma alma vivente. O homem passou a ser uma alma vivente. E aqui está o ponto muito importante para você entender desde esse início que nós estamos aqui analisando a temática da morte. O homem, ele não tem, o homem é uma alma vivente. Isso faz toda a diferença. Eu vou usar uma ilustração para fazer com que essa situação de jogo de palavras fique mais claro para você. Eu tenho um carro, mas eu não sou um carro. O verbo ter e ser são muito diferentes na nossa estrutura de linguagem. Ser é uma coisa, ter é outra coisa. Então, eu tenho um carro, mas eu não sou um carro. De acordo com a Bíblia, eu sou uma alma. Aí é o contrário, eu sou uma alma, eu não tenho uma alma. Porque se eu sou uma alma enquanto eu estou vivo. Por isso que a palavra que vem a seguir no hebraico é vivente, traduzida como vivente. Então o homem, ele é uma alma enquanto ele está vivo. No momento em que ele morre, ele deixa de ser uma alma. Ele deixa de estar vivo. E o fôlego de vida que o mantém, esse volta para Deus, a fonte da vida. Agora, enquanto eu estou vivo, eu sou uma alma. É por isso que você vai encontrar na Bíblia várias vezes a expressão de alma associada com pessoas que estão vivas. A Bíblia diz, por exemplo, que Pedro batizou quase 3.000 almas. A palavra lá é almas. Quase 3.000 almas, assim está lá no grego. Agora, não significa que Deus ali orientou Pedro a ficar batizando espíritos, batizando almas penadas, jogando na água. Não, não foi isso. Pedro batizou 3.000 pessoas, porque alma é igual a pessoa. Você pode repetir aí? Alma é igual a pessoa. É isso mesmo. Alma é igual a pessoa. Ou seja, de acordo com a palavra de Deus, alma é alma vivente, alguém que está vivo. Quando a pessoa morre, ela deixa de ser uma alma. Em nenhum momento você vai encontrar na Bíblia qualquer tipo de possibilidade de imaginar uma alma saindo do corpo quando a pessoa morre. Você não encontra isso na Bíblia. Eu sei que para alguns talvez isso seja forte, você está ouvindo isso pela primeira vez e seja chocante, mas eu peço que você espere um pouquinho antes de ter uma conclusão definitiva sobre o assunto, antes de rejeitar ou de concordar com o que eu estou falando. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. De acordo com a Bíblia, a alma não é aquilo que sai do meu corpo. Você é uma alma. No momento que você morre, no momento que eu morro, eu deixo de ser uma alma. Pastor, mas como eu posso ter base bíblica para analisar e ver, então, pela Bíblia, que eu sempre pensei, pastor, que quando a pessoa morre, que a alma saía e a alma ia para o céu, ou a alma ia para o inferno. Isso é muito diferente. Mas para mim a alma é o que passa a existir depois da morte. Deixa eu colocar aqui um texto que vai te ajudar muito. Eu quero que você leia comigo agora o livro de Ezequiel. Você pode ler comigo agora? Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Vamos ler juntos? Ezequiel, capítulo 18. Na Bíblia, nós temos aqui a oportunidade de pensar vários textos que falam sobre um assunto. E o livro de Ezequiel, ele aborda essa questão. E você pode ver o livro de Ezequiel logo depois de Isaías, Jeremias, depois vem Lamentações e vem Ezequiel. Tá? É considerado um profeta maior. Ezequiel fala também sobre a questão da morte.
Então diz assim, verso 4. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Isso aqui é Deus dizendo. Todas as almas são minhas. Aqui eu estou apenas enfatizando o que eu já tinha dito, agora mostrando na Bíblia. Que de acordo com a palavra de Deus, a alma não é algo que se desprende do corpo quando a pessoa morre. A alma é quem está vivo. É uma pessoa, de acordo com a Bíblia. Então é por isso que Ezequiel diz assim, ó, eis que todas as almas são minhas, a alma do Pai como também a alma do Filho. A alma que pecar, essa morrerá. Eu pergunto para você, se fosse verdade que a alma é algo que se desprende do corpo, eu pergunto para você, quem aqui não peca? Todos nós pecamos. Ou seja, não teria como, nessa perspectiva de entendimento que existe por aí, uma alma sair e continuar viva, porque todos nós somos pecadores. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, as almas morrem, as pessoas morrem, porque a alma é igual a pessoa. E ninguém escapa da morte. Ninguém escapa da morte. Então, desta forma, de acordo com a palavra de Deus, mais uma vez nós temos aqui a alma como um sinônimo de pessoa. E a Bíblia diz que todas as almas pecam, todas as pessoas pecam, logo todos morrem. E aí vem a pergunta, então o que é a morte? O que é a morte? Eu sei que talvez essa pergunta esteja batendo aí no seu coração, na sua mente. Então, pastor, o que é a morte? Eu sempre imaginei a morte como uma mudança dentro da estrutura existencial. Eu sempre imaginei, pastor, que nós estamos aqui vivos e quando morremos, a gente passa a existir dentro de uma proposta diferente, dentro de um campo espiritual em que nós voltamos para Deus e moramos lá no céu, ou se a pessoa não foi boa o suficiente, a alma dela vai para o inferno. Eu sempre imaginei isso. Então vamos ver o que Jesus fala sobre a morte, para depois nós voltarmos sobre esse ponto e tirarmos outras dúvidas que talvez você tenha no seu coração. Vamos ver o que Jesus diz sobre a morte, e nada melhor do que Jesus explicar o que é a morte. Eu convido você a abrir a palavra de Deus então no livro de João capítulo 11. Se você tem a sua Bíblia, abra no Evangelho de João capítulo 11. Vamos ler juntos? João capítulo 11. João capítulo 11. Nós encontramos o seguinte, tá? João capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus. Verso 11. Isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que ele tivesse falado a respeito do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro, nosso amigo, morreu. Isso que acabei de ler está no Evangelho de João, capítulo 11, do verso 11 até o verso 14. Nada melhor do que Jesus explicar o que é a morte. E dentro da explicação direta que Jesus dá, ele diz de maneira contundente que a morte nada mais é do que um sono. A morte é um sono. Um sono profundo. Lázaro era muito amigo de Jesus. Jesus amava Lázaro. Jesus amava a família de Lázaro. Jesus convivia com os 3 irmãos, Lázaro, Maria e Marta. E Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente. E quando Jesus fica sabendo, os discípulos imaginam que Jesus imediatamente iria até Lázaro para curá-lo, mas Jesus não foi. E quando questionado, Jesus diz assim, olha, você pode não entender agora, mas essa enfermidade, ela não é para a morte. Essa enfermidade é para que se manifeste a glória de Deus. Depois desse fato, do conhecimento da doença de Lázaro, Jesus continuou com os discípulos onde ele estava. E por fim, por ser divino, por ter contato com o Pai, ele soube que Lázaro tinha morrido. Os discípulos ainda não sabiam. Então Jesus olha para os discípulos e diz assim, Lázaro está dormindo. Presta atenção, Lázaro está dormindo. Quando Jesus disse Lázaro está dormindo, os discípulos não entenderam. Porque Jesus foi muito claro em dizer que a morte é igual a um sono.
Só que os discípulos não captaram esse paralelismo. Então os discípulos pensaram assim, bom, se ele está dormindo, significa que talvez a febre tenha baixado, ele está descansando. E Jesus olhou para os discípulos e percebeu que eles não tinham captado a mensagem. Então Jesus foi direto e disse assim, Lázaro morreu, mas vou despertá-lo do sono. Novamente ele usa o sono como um paralelo. É interessante que quando você vai para a Bíblia, você percebe várias vezes na Bíblia a morte sendo comparada a um sono. Não só Jesus compara a morte com um sono, mas Paulo e outros autores da Bíblia destacam que a morte é um sono. Pastor, eu quero ver na Bíblia isso. Então eu vou ler apenas uma parte inicial, depois nós vamos ler uma outra parte, mas eu convido você a abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, tá bom? Se você tem a sua Bíblia, abra em 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Achou? Então vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Tá? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Eu já achei aqui? Estou esperando você achar. Achou? Diga amém. Tá bom? Vamos lá? Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Novamente aqui, Paulo usa a mesma analogia comparativa que Cristo empregou. Paulo diz que a morte é como um sono, e ele vai além. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Por que Paulo diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes? Porque havia muito desconhecimento, havia falsos ensinamentos sobre a morte nos dias de Paulo. E Paulo queria esclarecer o que era a morte. E ele diz assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Tem pessoas que têm medo da morte. E é normal você não querer a morte. Mas aquele que tem Cristo no coração, aquele que está tomando posse das promessas de Deus, embora ele não deseje, não queira, ele também não tem medo, porque ele sabe que Jesus é maior do que a morte. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pessoas que têm medo de casas assombradas, tem pessoas que não podem ouvir falar do assunto, são pessoas que são ignorantes. E quanta ignorância! E com todo amor e carinho eu quero dizer, você não vai encontrar isso nas principais redes de televisão, nos canais abertos ou fechados, ensinamentos. Você vai encontrar um ensinamento sobre a morte na Bíblia. Não é o que eu acho, o que você acha, o que ele pensa, o que o teu vizinho diz, é o que Deus diz sobre a morte. E a Bíblia está dizendo aqui de maneira direta e repetida, repetidamente é apresentada aqui a expressão de que a morte é como um sono. E continua dizendo, para que vocês não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em companhia os que dormem. Mais uma vez ele usa a expressão dormir. E se você continuar a ler os próximos versos, você vai perceber que de maneira repetida Paulo apresenta a morte como um sono. Agora olha que interessante, Jesus diz que a morte é um sono. Paulo diz que a morte é um sono. E se você continuar lendo outros textos na Bíblia, você vai perceber que a morte é um sono. Muito diferente do que essa situação de ter alguém que está numa outra realidade existencial, um outro patamar espiritual, lá em cima ou lá embaixo. A Bíblia diz que aquele que está morto está simplesmente dormindo. Olha só o que diz a Bíblia no livro de Eclesiastes. Vamos de novo para o livro de Eclesiastes? Abra a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9. Tá? Lembra que eu falei? Mais ou menos no meio da Bíblia ali. Você tem o livro de Salmos, depois você vai ter o livro de Provérbios. E um pouquinho antes de Isaías, um pouco antes de Isaías, você tem o livro de Eclesiastes. Vamos ler o capítulo 9 do livro de Eclesiastes. A palavra de Deus diz assim. Olha só. Presta atenção, tá? Eclesiastes 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Agora leia comigo o que está escrito no verso 10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças.
Porque no além, a palavra aqui além, outras vezes aparece sepultura ou Hades, que às vezes é traduzido como inferno. Sepultura, Hades, além, é a mesma coisa, significa debaixo da terra, tá? É isso. Diz assim, porque na sepultura, ou seja, para debaixo da terra, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vamos pensar um pouquinho aqui no que Salomão está apresentando sobre a morte. Ele que é o autor do livro de Eclesiastes. Primeiro, ele diz assim, que nós que somos vivos sabemos que vamos morrer. Em outras palavras, nós temos conhecimento, nós podemos analisar, refletir, ponderar sobre a vida, mas ele continua dizendo o seguinte, mas os mortos, eles não sabem de coisa nenhuma. Então, primeira coisa, anota aí, tá? No seu coração, os mortos não sabem nada, porque estão dormindo. Segundo, ele diz assim, eles não têm recompensa imediata. Imediata não, porque eles estão o quê? Dormindo. Depois ele continua, eles não têm memória. Por que eles não têm memória? Por que eles não ficam lembrando de nada? Porque eles estão dormindo. É o que a Bíblia está ensinando. Próximo verso diz assim, amor, ódio e inveja para eles acabaram. Eles não têm sentimentos. Quarto ponto. Por que eles não têm sentimentos? Porque eles estão dormindo. E depois no verso 10 diz assim, um pouco antes do verso 10, no verso 6 diz, eles não têm parte em coisa alguma do que acontece aqui na terra. Ou seja, essa ideia de que uma pessoa morre e pode voltar e assombrar alguém, sabe? Isso não existe, de acordo com a Bíblia, isso não existe. Porque a pessoa que está morta está o quê? Dormindo. Então eles não estão interagindo com nós que estamos aqui vivos. Meu vovô descansou em Cristo Jesus, ele foi sepultado. Ele não sabe que eu estou aqui nesse momento fazendo essa transmissão, ele está dormindo. De acordo com a palavra de Deus, no verso 10 ainda diz assim, tudo que vier nas tuas mãos, faça conforme as tuas forças, porque na sepultura não há conhecimento e também não há sabedoria. Eles não têm conhecimento, eles não têm sabedoria. Ou seja, de acordo com a Bíblia, o morto está morto, ele está dormindo. Pastor, não me convenci ainda, eu quero ver mais algum verso, ou alguns versos sobre isso. Vamos lá, sem nenhum problema. Então você vai agora abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, tá bom? Abra aí a palavra de Deus no livro de Salmos. Vamos ler juntos? Os Salmos 6, verso 5. Salmos, capítulo 6, verso 5. Agora nós vamos ver Davi, o grande rei Davi. Salmos, capítulo 6, verso 5. Olha só o que diz a palavra de Deus. Pois na morte, ele está falando do relacionamento com Deus, tá? No verso 5 ele diz assim, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Davi faz uma pergunta, e depois ele faz uma afirmação com um questionamento. Ele está dizendo o seguinte, que na morte nós não lembramos de Deus, e no sepulcro nós não damos louvores a Deus. Então essa ideia de que alguém morre, e essa pessoa está no céu cantando, louvando e tudo mais, na presença de Deus, ela não é bíblica. De acordo com a Bíblia, que Davi está dizendo, quando a pessoa morre, ela não está louvando a Deus, ela não está nem sequer lembrando que Deus existe, porque ela está o quê? Dormindo. Jesus explicou que a morte é um sono. Agora, vamos continuar. Leia comigo Salmo 115, verso 17. Salmo 115, verso 17. Vamos lá. Salmo, capítulo 115, verso 17. Nós estamos lendo vários versos, porque eu queria, de maneira bem exaustiva, mostrar que não é um ensinamento de um ou outro verso. São vários versos falando do mesmo assunto. Salmo 115, verso 17, diz assim, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio, da sepultura. Olha o que a Bíblia está dizendo, que os mortos não estão louvando a Deus. O meu vovô morreu firme em Jesus. O meu vovô era um homem de Deus, missionário, mas ele está sepultado. Ele está dormindo o sono da morte. E de acordo com a Bíblia, ele não está louvando a Deus, porque ele está dormindo um sono profundo. Um sono em que ele não tem sentimentos, ele não tem capacidade cognitiva de pensamentos, ele não interage com nada nem ninguém, ele está simplesmente dormindo. Tanto é verdade que naquela mesma história que eu contei sobre Lázaro e Jesus, quando Jesus chega depois de 4 dias, olha, presta atenção, 4 dias. Quando
quando Jesus chega ali, a família está em desespero, as irmãs estão chorando, e Jesus tem uma conversa com Marta e Jesus tem uma conversa com Maria. É uma oportunidade de nós conversarmos depois sobre essas duas conversas. É muito interessante quando você analisa a maneira diferente como Jesus aborda Marta, como Jesus aborda Maria. Mas Marta chega primeiro, ela começa a questionar Jesus, e ela diz assim, Senhor, por que você não veio aqui? Se você tivesse chegado antes, meu irmão estaria vivo, o senhor demorou demais, agora já passou 4 dias, ele está morto. Em outras palavras, Marta dá uma bronca em Jesus. E Jesus confronta Marta. Jesus diz assim, Marta, espera um pouquinho. Você não crê que as pessoas um dia vão ressuscitar? Que um dia elas vão sair do sono da morte? Você não crê? Porque o que é ressuscitar? Ressuscitar é acordar do sono da morte. Se você não sabia o que é isso, grava isso no seu coração. O que é ressuscitar? É acordar. Ressuscitar significa isso, acordar, voltar a viver, acordar do sono da morte. Então Jesus diz assim, Marta, você não sabia? Você não conhece a palavra? Você não conhece aqui os escritos proféticos? Não conhece a Torá? Em que é afirmado que um dia os mortos vão ressuscitar? Ela diz assim, Senhor, eu sei que os mortos vão ressuscitar. Então Jesus diz as palavras célebres que estão marcadas, né, no tempo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vamos lá, eu quero ver onde está Lázaro. Maria chega e quando Jesus aborda Maria, Jesus chora. Uma situação muito interessante. Jesus expõe também os sentimentos que estavam ali envoltos. E vou dizer uma coisa para você. Não pense você que Deus ele é indiferente ao sofrimento humano. Se tem uma coisa que Deus não é ser indiferente. A própria encarnação de Cristo Jesus, o próprio fato de Deus, o Verbo, Jesus Cristo, o Filho, Deus o Filho, ter estado entre nós, mostra a imanência, o desejo de Deus estar conosco. Ele sente a nossa dor, ele sabe como a morte é terrível, porque ele mesmo enfrentou a morte, ele mesmo passou pela morte. Deus nos ama tanto que ele se submeteu à encarnação. Deus se fez carne, diz a Bíblia, o Verbo se fez carne, João 1,14, e habitou entre nós. Então, essa cena de Jesus chorando com Maria mostra que Jesus ele não é indiferente quando nós estamos sepultando os nossos queridos. Deus sofre ao ver o nosso sofrimento. Mas Deus não apenas sofre, Deus age. E Deus agirá um dia para acabar com o sofrimento. Naquele episódio específico, ele agiu de uma maneira direta. Ele falou, me leve até Lázaro. E quando ele chegou aonde estava a sepultura de Lázaro, quando você leu o relato ali em João 11, Jesus, ele faz uma oração, ele conversa com o Pai. Ele diz assim, Pai, eu vou fazer isso. Eu sei que o Senhor me ouve sempre, mas eles não sabem quem eu sou. Então, era mais ou menos o seguinte, para que eles saibam que eu também sou Deus, e que eu tenho poder até mesmo sobre a morte, ele diz assim, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que naquele momento, Lázaro saiu da sepultura. Lázaro saiu. 4 dias, dormindo o sono da morte. E a Bíblia diz que Lázaro saiu. Perceba que Jesus não diz assim, Lázaro, desce do céu. Se quando a pessoa morre, uma alma se desprendesse do corpo, essa alma fosse para o céu, durante aqueles 4 dias, Lázaro já estaria no céu, na presença de Deus. Então, se Lázaro já estivesse lá, Jesus teria dito, Lázaro, desce do céu. Mas a Bíblia não diz que Jesus fez isso. A Bíblia diz que Jesus disse, Lázaro, vem para fora. E não faria nenhum sentido alguém que já está no céu descer novamente para a terra. Você não concorda comigo? Alguém que está lá na eternidade e tal, descer? E por que Deus permite que a morte então seja um sono? Por quê? Olhe bem para cá. Olhe bem para cá. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Imagine que fosse verdade o que se ensina, que quando alguém morre, essa pessoa vai direto para o céu. Vamos pegar apenas um caso hipotético para você pensar comigo um pouquinho. Imagine alguém que morreu num acidente de trânsito, um casal morreu e deixou um filhinho de 3 aninhos. O casal morreu, o filho sobreviveu. Se fosse verdade que quando a pessoa morre, a alma se desprende, o espírito vai lá para o céu. Então imagina a cena. O casal lá em cima, o filho aqui embaixo. Aí uma família adota aquele bebezinho, só que essa é uma família má. Então, os novos pais, né, dessa criança,
começam a bater na criança. Quando aquela criança tem uns 6, 7 aninhos, ela começa a ser estuprada. E os pais lá em cima, vendo isso tudo. Escuta bem o que eu vou dizer. O céu não ia ser um céu para essa pessoa. O céu ia ser um inferno. Porque essa pessoa lá em cima, olhando todo o sofrimento embaixo, vendo o seu filho sofrendo, ela ia fazer um pedido só para Deus. Senhor, tá legal aqui, mas por favor, me deixa voltar. Me deixa voltar para ficar com meu filho. Você está entendendo? Se Deus permitisse que o ser humano após a morte tivesse um estado de consciência, durante todo o período que estivesse ele morto, numa outra forma de vida, isso seria um verdadeiro tormento. E pela sua graça e pela sua misericórdia, Deus permite que nós, seres humanos, durante a morte, continuemos dormindo um sono profundo. Com a diferença de que quando nós estamos vivos, o nosso sono ele é carregado por sonhos, pensamentos, você não interage, mas você está ali, dormindo, mas está pensando. Na morte não, você morre, você dorme e é um sono profundo. E Jesus disse que todos os que estão dormindo um dia vão acordar. Jesus disse isso. E você pode encontrar essa afirmação de Jesus lá no livro de João, capítulo 5. João, capítulo 5. Olha o que Jesus diz. João, capítulo 5. João, capítulo 5. Nós vamos ler agora a partir do verso 28. Diz assim: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos sepulcros. Mais uma vez, Jesus diz que os mortos, eles não estão no céu, nem no inferno. Eles estão aonde? No sepulcro. Dormindo o sono da morte. Olha como Jesus é direto, é claro. Ele diz assim, todos que estão no sepulcro. Quando alguém morre, não está lá em cima, não está lá embaixo, está no sepulcro. Na sepultura, Jesus diz assim, todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Olha o que Jesus está dizendo. Um dia todos que estão nos sepulcros ressuscitarão, voltarão a viver. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação. De acordo com a palavra de Deus, um dia todos, absolutamente todos os que estão dormindo o sono da morte vão receber a recompensa. Um dia Deus vai fazer a separação e a diferença daqueles que dormiram em Cristo, daqueles que foram ímpios, rebeldes contra Deus. Todos acordarão. Mas a Bíblia diz que haverá duas ressurreições. Uma ressurreição da vida, Jesus disse, e a outra ressurreição do juízo da condenação. A ressurreição da vida acontece quando Jesus voltar. A Bíblia diz que ele virá com poder e grande glória. E agora eu quero terminar mencionando o que continua lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Porquanto, verso 16, dada a voz de ordem, ressoada a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, diz a Bíblia, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos no dia da volta de Jesus, seremos juntamente com eles transformados e arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A Bíblia está dizendo que um dia, o local mais triste, o local mais sinistro desse mundo, que é o cemitério, vai se transformar no local de maior alegria. Porque dentro de poucos dias à frente, eu creio que não vai demorar muito, Jesus vai voltar. A Bíblia diz que quando ele voltar, quando ele estiver no céu, cercado de majestade, milhões e milhares de anjos, ele vai dar uma palavra de ordem, e a palavra será ressuscitai. Não mais para ressuscitar um homem, como foi Lázaro, mas porque ele morreu, ressuscitou, ele tem poder sobre a morte. A Bíblia diz que a morte vai ser o último inimigo a ser vencido. E naquele dia, mediante a voz de Cristo, os mortos ressuscitarão, todos ressuscitarão. Os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal, de acordo com Apocalipse, capítulo 20, versos 5 em diante, ressuscitarão depois de 1000 anos, como nós vimos a semana passada. 1000 anos depois. Jesus volta, quando Jesus volta, apenas os justos ressuscitam. Os outros, os ímpios, ressuscitarão 1000 anos depois, para, por fim, enfrentar o juízo final de Deus e serem destruídos com fogo. Não apenas eles, os ímpios, mas Satanás e os seus anjos. E Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra.
Eu quero terminar minhas considerações de hoje lendo o último texto. O último texto. Esse texto que eu vou ler é um texto poderoso. É o texto que traz, talvez, a esperança maior no tocante à morte. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. A palavra de Deus diz assim, você pode acompanhar comigo. Apocalipse 21. Olha só o que diz. Verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Isso depois dos 1000 anos. Jesus volta, ressuscita os justos, leva os justos para o céu. Tem um período de 1000 anos aqui na terra, em que Satanás fica preso. Depois de 1000 anos, ele retorna com a cidade santa, os ímpios ressuscitam. Os ímpios são destruídos, o fogo que destrói Satanás, os ímpios, ele também purifica a terra e Deus vai fazer um novo céu e nova terra. E é nesse contexto que a Bíblia diz que Deus limpará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Um dia a morte vai ter o seu ponto final. Sabe, eu sei que esse assunto da morte é difícil, porque todos nós, eu posso dizer sem medo de errar, todos nós, de alguma forma, temos saudade de alguém que nos deixou. Todos nós. Todos nós. Eu tenho amigos queridos que ficaram pelo caminho. E cada pessoa que tomba, cada pessoa que desce para a sepultura, deixa um vazio aqui dentro que não pode ser preenchido por ninguém. Um filho não preenche o lugar do outro. Um amigo não preenche o lugar do outro. Nós carregamos esse sentimento de falta de uma pessoa, talvez pela vida toda. Mas a Bíblia diz que um dia Deus vai limpar dos nossos olhos toda lágrima. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que um dia Deus vai ressuscitar os que estão mortos e devolver esses que estão mortos aos braços dos seus queridos. E esse dia vai ser quando Jesus voltar. Eu sei que me demorei um pouquinho mais, mas se você aguentar, eu quero em 5 minutos terminar contando uma história que fala, uma história real que apresenta essa esperança. Desde que eu ouvi essa história ela pulsa aqui no meu coração, porque vai ser o dia do reencontro. E esse dia, o dia em que a morte vai ser vencida, começa a ser apresentado para todo o universo no tocante à volta de Cristo Jesus. E a história é a seguinte. Há muito tempo atrás, uma jovem senhora perdeu o seu esposo num acidente. Só que foi tão rápido, foi tão abrupto o que aconteceu, que naquele local simples em que eles moravam, distante do centro da cidade, eles não tiveram nem tempo de preparar o filho para a notícia. E quem tem criança pequena sabe que é muito difícil você comunicar a morte de um pai, de uma mãe, para um filho que fica ali sem o seu papai ou sem a sua mamãe. E aquela mamãe não sabia explicar, não sabia como falar com o filho. Estava com o coração apertado, mas ela era temente a Deus. O esposo que falecera também era temente a Deus. Eles não tinham dinheiro nem para fazer a situação da cerimônia fúnebre no cemitério, então eles resolveram reunir os amigos na própria casa para depois levar direto para o momento em que ele seria sepultado. O caixão foi colocado ali na sala, ele foi preparado com a roupinha ali, o papai, e o menino de vez em quando ele via as pessoas chorando, mas ele não entendia. Ele tinha 4 aninhos, ele via as pessoas chorando e o papai deitado. E daqui a pouquinho ele ia até o caixão, ele mexia no papai e a mamãe afastava ele, filho, deixa o papai. Ele falou assim, mas o que está acontecendo? E a mãe dizia, o papai está dormindo, mas o papai um dia vai acordar. Aquela criança saía brincar no quintal, voltava, era muito apegado ao pai, mexia de novo ali no caixão e falava, papai, levanta, vamos brincar. E as pessoas chorando com aquela cena. E a mamãe pegava a criança e falava assim, filho, deixa o papai dormindo. Aí por fim a mamãe não aguentou, falou assim, filho, vem cá, nós vamos conversar. Levou ele para o quarto e disse assim, filho, papai está dormindo. Mas esse sono do papai não vai demorar 1 hora, 2 horas, vai demorar bastante tempo. O papai vai dormir por muito tempo. Mas o papai vai acordar. Vai acordar quando Jesus voltar. Aquele menino ficou pensativo, sentou do lado e começou a chorar. A ficha estava caindo, que era um sono diferente. Quando de repente ele escuta alguém gritando, ele chegou, ele chegou. E aquele menino ele sai correndo e vai em direção ao portão e ele vê um homem alto, com um porte elegante, vestido com um terno escuro. Ele não sabia, era o pastor
O novo pastor que tinha chegado na região para pastorear, as pessoas não o conheciam, nem a criança o conhecia. Então o menino vai correndo, correndo, correndo e pula no colo do pastor, segura dele e fala assim: que bom que você chegou, está todo mundo chorando, porque o papai está dormindo e nós queremos que ele acorde. Que bom que você chegou, você é Jesus, não é? E aquele pastor, pego de surpresa, segura aquela criança nos braços, levanta aquele menininho e diz assim: não, eu não sou Jesus, filho. Na hora o semblante do menino caiu, as lágrimas começaram a rolar, mas o pastor levanta o rostinho daquela criança, limpa as lágrimas e diz assim: eu não sou Jesus, mas eu conheço Jesus. Você conhece Jesus? O menininho pergunta: você conhece Jesus? Ele fala assim: sim, eu conheço Jesus. Então o menininho olha para o pastor, segura no terno do pastor e faz um pedido: se você conhece Jesus, fala para Jesus voltar logo, porque nós precisamos encontrar papai. Nós precisamos encontrar papai de novo. Ele precisa acordar desse sono. Todos nós estamos sofrendo muito. Olha, eu posso dizer para você, nesse momento, que eu conheço Jesus. E o meu Jesus não falha. Ele sempre cumpre as suas promessas. E ele prometeu que um dia vai voltar. E a Bíblia diz que quando ele voltar, ele vai acordar a pessoa que você ama. A pessoa que você está separado da mesma há tanto tempo. Talvez é seu filho, talvez é seu pai, talvez é sua mãe. A morte pode derrubar a todos, mas ela não pode vencer Jesus. Um dia Jesus vai trazer novamente a vida dos que estão dormindo. Fique firme com Jesus, entregue sua vida nas mãos de Deus. Aqueles que estão dormindo já estão selados. Agora, se você está vivo, você precisa a cada dia continuar caminhando com Cristo, tomando uma decisão ao lado de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nessa noite nós estamos aqui com o coração aberto, pedindo que nós possamos escolher Jesus a cada dia, a cada momento. A Tua palavra é clara em dizer que os mortos estão dormindo, mas um dia eles vão acordar. Que no glorioso dia, quando Cristo voltar com poder e grande glória, que mediante a voz de Cristo Jesus as sepulturas se abram e os nossos queridos não sejam devolvidos, ó Pai. Nós, como aquele menino, estamos cansados, nós queremos muito em breve entender que não haverá mais morte, nem lágrimas, nem sofrimento. Nós aguardamos a volta de Jesus. Por favor, volta logo, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que bom ter a sua presença conosco. Peço desculpa por ter demorado um pouquinho mais, mas eu queria que esse assunto fosse melhor apresentado. Se você tem alguma dúvida, você entra em contato conosco, faça o estudo. Você pode acessar a página do Facebook, Igreja Adventista de Santo André. Você vai ter lá o PDF com todos os textos bíblicos aqui usados. Você vai ter também o texto interativo. E se tiver dúvidas, entre em contato conosco pela página ou por essa transmissão mesmo. Teremos um prazer em ajudá-la a conhecer cada vez mais a Palavra de Deus. A mensagem da Palavra de Deus é uma mensagem poderosa, viva e eficaz. E que essa mensagem te traga paz e esteja contigo sempre. Que o Senhor te abençoe.